A maioria dos homens gays e bissexuais tem medo de acessar o sistema de saúde e serem questionados sobre a sua sexualidade. A profilaxia pré-exposição, a profilaxia pós-exposição. A gente acaba querendo reproduzir aquilo que nos oprime, na grande maioria das vezes. Existe um risco maior delas terem relações sexuais sem preservativo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossas boas-vindas ao primeiro episódio do Geni Entrevista, o seu novo programa para discutir saúde e a comunidade LGBTQIA+. Hoje, recebemos nosso convidado André Diniz. O André é médico de família e comunidade, formado pela Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente atende na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Olá André, tudo bem com você? Ei, Carlos, beleza, e você? Obrigado por ter me convidado. É um prazer estar aqui para a gente poder trocar essa ideia e conversar um pouco sobre esse tema tão importante. Nós convidamos o André aqui para discutir um tema que não é exatamente novidade dentro do debate da saúde LGBTQIA+, mas que ainda assim merece a nossa atenção. A saúde sexual do homem gay e bissexual. Bem, André, para a gente iniciar a nossa conversa, eu acho interessante a gente começar pelo básico. Quem que a gente considera um homem gay e quem que a gente considera um homem bissexual? Primeiro é importante a gente pegar, né, igual você falou do início, né, o beabá, em relação à identidade de gênero e orientação sexual, certo? Então, a gente entende hoje em dia, né, na nossa sociedade, que um homem gay é aquela pessoa que se compreende do gênero masculino e se sente atraído pelo mesmo gênero, certo? Então, um homem que se atrai por homem. Pode ser um homem cisgênero, ou seja, aquela pessoa que nasceu do sexo biológico masculino e se identifica como homem e se sente atraído por homens. Ou então pode também ser também um homem trans, ou seja, aquela pessoa que nasceu com sexo biológico feminino, mas se compreende como um homem. E esse homem trans também se sente atraído por homens, certo? E aí os homens bissexuais seriam aqueles homens que se sentem atraídos tanto por homens quanto por mulheres, certo? E aí é interessante a gente também explicar um pouco a diferença entre bissexualidade e pansexualidade, tá? Na bissexualidade, o maior entendimento, o maior consenso é que as pessoas bissexuais, elas se atraem pelos extremos dos gêneros, tá? Então, gênero masculino, gênero feminino. Então, os bissexuais se atraem por esses dois gêneros, tá? Só que a gente hoje em dia entende que o gênero não é uma coisa tipo 880, é um espectro, assim como a sexualidade, tá? Então, não existe uma pessoa que é 100% hétero, nem 100% bissexual, nem 100% homossexual. Então, existe um espectro, né? E as pessoas pansexuais, elas se atraem tanto por mulheres, quanto por homens, quanto por toda essa variedade de gênero que existe entre homem e mulher, que são consideradas pessoas trans não binárias, tá bom? Aí pode ser agênero, terceiro espírito, entre outras coisas, tá bom? Então essa seria a definição de homem gay ou homossexual e homens bissexuais. Nossa, André, muito obrigado por essa explicação, mas eu ainda tenho uma pergunta. Por que falar sobre a saúde sexual do homem gay e bissexual? Bom, a gente tem dois aspectos muito importantes que a gente tem que entender em relação à saúde do homem gay e bissexual. A primeira é em relação à comunidade ao qual eles pertencem, que é a comunidade LGBTQIA+, e o fato deles serem homens, tá? E essa análise, ela parte do pressuposto dos determinantes sociais de saúde. O que é um determinante social de saúde? É como os aspectos sociais, antropológicos, econômicos, influenciam nas condições de saúde das pessoas. E hoje em dia, a gente entende que tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero das pessoas interferem em como as pessoas acessam o sistema de saúde e têm acesso a outros aspectos de promoção à saúde e entre outras questões. Então, partindo primeiro do pressuposto de os homens gays e bissexuais estarem dentro da comunidade LGBTQIA+,
a gente sabe que essa comunidade ela já sofre muitos preconceitos, né? Então seria aí a LGBTfobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e homofobia. E no caso específico dos homens gays e bissexuais, homofobia e bifobia. E aí é bem legal a gente também falar que existe uma diferença, né? Entre homofobia e bifobia, mas que de alguma forma podem afetar de maneira parecida como essas pessoas acessam o sistema de saúde. Então, só para você ter um exemplo, Carlos, a maioria dos homens gays e bissexuais tem medo de acessar o sistema de saúde e serem questionados sobre a sua sexualidade, né? Porque nem todo homem que tem relação sexual com homens, se relaciona com homens, ele é assumido, é fora do armário, né? Então, eles têm medo de serem julgados por serem gays ou bissexuais, serem taxados de portadores de HIV. Então, daí você já percebe que a tendência deles provavelmente terem alguma doença e não irem procurar um auxílio específico da saúde é maior, tá? E isso se soma ao aspecto de serem homens, né? Então a gente também sabe que culturalmente no Brasil e também de forma muito interessante na América Latina, os homens eles não têm a tendência de cuidar da própria saúde. Eles se negligenciam muito, tá? Porque eles têm a ideia social de que o homem é forte, de que o homem não precisa chorar, que o homem não fica doente, que o homem tem que sustentar, que o homem tem que prover, né? E eles entendem que o cuidado à saúde, a busca pelo cuidado à saúde, em todos os seus aspectos, seja biológico, mental, social, é uma coisa relacionada à ideia do gênero feminino. E, na nossa sociedade, nós vivemos uma sociedade patriarcal e machista. Então, tudo que aproxima o homem, o gênero masculino, do gênero feminino, é interpretado de uma maneira negativa, como se aquele homem fosse uma mulherzinha, se fosse um viado. Então, mesmo dentro da comunidade LGBT, né? Então, mesmo os homens gays têm uma menor tendência de procurar o sistema de saúde devido ao fato de serem homens, entendeu? Acho que principalmente esses são os principais fatos. E por causa dessa conjuntura, os gays podem até estarem mais predispostos a alguns tipos de doenças, né, que nós vamos conversar hoje, né? As ISTs, os problemas de saúde mental, uso de drogas e álcool de forma abusiva ou até dependência química, que são questões que os profissionais de saúde também têm que estar atentos. Nós podemos dizer então que existe uma dupla barreira no acesso do homem gay bissexual ao sistema de saúde? Exato. A questão de ser homem e a questão de ser gay ou bissexual. As duas influenciam nesse acesso e também em qual a maior prevalência de certos tipos de doenças. Então, uma coisa que me vem à mente agora interessante sobre ser homem, já se sabe que a taxa de morte ou causas violentas de doença é muito mais comum entre homens jovens, né? Então, os homens eles têm a maior tendência de entrar em contato com acidente automobilístico, briga, facada, tiro, né? Em comparação com as mulheres, isso é bem menor. Nossa, eu acho essa questão que você levanta muito interessante. Porque quando nós pensamos em homens gays e bissexuais, nós pensamos em pessoas que já estão rompendo com expectativas de gênero quando elas têm um relacionamento homoafetivo. E por conta disso pode surgir uma interpretação que inclusive eu vejo em alguns discursos na militância, de que homens gays e bissexuais, por conta desse rompimento de padrões, eles já estão eximidos de outras imposições e opressões do machismo. É interessante você trazer essa perspectiva porque a gente acaba que consegue analisar muito o que está à nossa volta, né? Seria a que a gente chama de bolha social. E, na verdade, não existe só o homem gay jovem, né, no meio universitário. Tem a questão do recorte que você falou de gênero, mas a gente também tem que ter o recorte de raça, o recorte de renda, recorte social e de classe, para a gente entender que o homem gay está nessas diversas esferas, né, um homem gay bissexual. E muitas vezes ele não consegue entender que ele se relacionar com outro homem faz com que ele rompa com as normas de gênero. E mesmo dentro da própria militância, como você mesmo citou,
existe uma tendência muito grande entre os homens gays e bissexuais de quererem se aproximar ao máximo possível dos estereótipos de homem heterossexuais. Então, quanto mais masculinizado, menos afeminado um gay ou homem bissexual for, mais atraente, mais interessante, mais legal, mais aceito na sociedade ele é, mais passável ele é, entendeu? E acaba que, além de ter essa passabilidade em termos de características físicas e trejeitos, ele acaba também absorvendo muito daqueles traços culturais e comportamentais dos homens héteros, entendeu? Então, ter uma direção mais ofensiva, ter comportamentos mais violentos, né, dependendo dos casos, enfim. A gente acaba querendo reproduzir aquilo que nos oprime, na grande maioria das vezes, entendeu? Se a gente não parar e refletir para desconstruir aquilo que nos oprime. Depois de uma fala tão boa dessa, eu acho que nós podemos encerrar a porção introdutória da nossa entrevista e passar para o nosso próximo bloco. André, como você mesmo disse, a saúde do homem gay e bissexual perpassa por vários campos além da sua sexualidade. Mas hoje, nós queremos explorar um pouco mais a respeito da saúde sexual. Eu acho que nosso primeiro campo de discussão podem ser, então, as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. André, nossa primeira pergunta. Existem infecções sexualmente transmissíveis que são mais comuns em homens que se relacionam com homens? Então, na verdade, existem sim, né? Primeiro fato, assim. Mas a razão ao qual elas existem, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais minuciosa, porque quando um profissional de saúde afirma que um certo tipo de doença é mais comum num certo grupo de pessoas, existe uma tendência de interpretar de moralizar aquilo, entendeu? De pegar aquilo e falar, porque eles são muito promíscuos, ou porque eles são violentos, né? Por exemplo, a maioria das pessoas encarceradas são homens negros de 20 a 30 anos. Isso é porque as pessoas negras são mais violentas. Não, não é por isso, é por causa de outros diversos fatores, né? Então, se você fazer uma análise rasa, você pode pensar que, por exemplo, HIV tem tido um crescimento entre homens, nesses últimos anos, entre homens gays e bissexuais na idade jovem, porque eles são promíscuos, né? Na verdade, não é essa a questão. Então, primeiro, existem dois fatores principais, eu posso estar omitindo alguns, por falta de conhecimento mesmo, mas até onde eu saiba, existem dois fatores principais desses tipos de doenças serem mais comuns entre homens gays, tá? O primeiro deles é que a grande maioria dos homens gays e bissexuais praticam sexo anal receptivo e insertivo, tá? E a taxa de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis com esse tipo de relação sexual é maior, certo? Principalmente sexo anal receptivo, tá? Depois, mais para frente, eu acho que a gente vai poder conversar mais e entender um pouco melhor o porquê disso. Segundo, nesses últimos anos também, devido às políticas públicas de saúde, a gente tem visto um desmonte do SUS e principalmente da parte do departamento de ISTs, hepatites virais, HIV/AIDS, existe uma diminuição no número de campanhas de saúde pública para incentivar as prevenções do HIV/AIDS, né? Então, isso diminui a consciência dessa população e acaba que, consequentemente, a incidência dessas doenças aumenta, tá? Então, são esses dois os fatores principais, mais, vamos dizer assim, atuais, né? E sem falar essa questão também da própria sexualidade, que não é bem aceita pela sociedade, fazer com que essas pessoas acabem exercendo a sua sexualidade de uma forma meio que escondida, sabe? E quando as pessoas acabam fazendo isso, existe um risco maior delas terem relações sexuais sem preservativo, entendeu? Então, é por isso que sim, existe uma maior tendência, comparado com a população heterossexual e com as mulheres, de que nessa população há uma maior incidência de ISTs, tá? De todas, tá? Mas HIV é um ponto importante de se frisar. E esse é um ótimo gancho para a nossa próxima pergunta. André, quando nós fazemos discussões a respeito da saúde sexual do homem gay e bissexual, assim como ISTs, sempre surge a figura do HIV/AIDS. Você fez um breve panorama a respeito do HIV. Você poderia se aprofundar um pouco mais na situação atual
do HIV/AIDS no Brasil? Então, o panorama atual, ele é até um pouco positivo no geral, tá? A gente percebe aí, o último boletim epidemiológico foi de 2019, e percebe-se, então, aí uma diminuição de mortes, uma diminuição por AIDS, né? Diminuição do coeficiente de HIV em mulheres grávidas, em recém-nascidos, mas a gente percebe aí, existe aí um aumento na prevalência total. Você tem uma diminuição da mortalidade e desses casos mais preveníveis, igual eu falei nas mulheres e nos recém-nascidos, mas a prevalência geral no Brasil tem aumentado e mais especificamente entre homens gays e bissexuais, tá? E os HSH, que são homens que fazem sexo com homens, porque muitos homens não se consideram gays nem bissexuais, mas têm relações com homens. Então, nesse grupo de homens que fazem sexo com homens, também tem um aumento neste grupo, tá? Entretanto, é importante também dar a informação de que a maior prevalência de HIV está nos homens heterossexuais, quando comparado com os homens gays e bissexuais, tá bom? Então, esse é o panorama, assim. E a gente entende que isso está acontecendo, igual eu expliquei, pela falta de campanhas públicas de saúde, né? E também pelo fato do tratamento antirretroviral, né? Então, muitas pessoas podem desenvolver aí uma sensação de, entre aspas, né, uma falsa segurança. Tipo, eu vou pegar, mas se eu pegar, eu não vou morrer imediatamente, porque eu tenho coquetel e tal. Então, algumas pessoas podem acabando se arriscar mais por causa disso. Realmente, a situação que você desenha é extremamente preocupante. Você acredita que a retomada dessas campanhas de prevenção teria uma extrema eficácia no combate ao HIV? Eu acho que seria bastante eficaz, né? Eu não vou poder falar para você, mensurar ou pesar o quão eficaz seria, mas o que se tem dito aí nos estudos e nos debates sobre o tema é que esse aumento se dá pela falta desse tipo de campanha, né? Falta não só das campanhas, mas, né, de ações de saúde pública promovidas pelos municípios, pelos estados, né? Então, assim, eu pelo menos tenho a impressão de que o 1º de dezembro, que é o Dia Mundial do Combate ao HIV/AIDS, ele tem mobilizado muito menos esforços e ações no nosso país nos últimos 4 a 5 anos, né? E é uma coisa que a gente tem que ter em mente que é importante, né? Na minha experiência como médico, assim, eu já participei de algumas campanhas de testagem de grande quantidade em Ouro Preto, e a gente fez diagnósticos de pessoas com HIV durante esse dia, né? Então, de alguma forma é importante, as pessoas começam a redebater o tema, começam tipo, nossa, eu tenho que usar camisinha mesmo, nossa, eu vou começar a me testar de tanto em tanto tempo, nossa, eu vou procurar saber quais são as outras formas de prevenção, a profilaxia pré-exposição, a profilaxia pós-exposição. E, assim, isso não é tema só do 1º de dezembro, né? Isso é tema de todo dia, né? Então, isso não é debatido mais com tanta frequência quanto antes. A gente não, porque isso não aparece, entendeu? Não tá na televisão, não tá na rádio, não tá na internet, entendeu? Assim, então, se você não tem interesse pelo tema, não vai aparecer para você, entendeu? Não é uma coisa patrocinada, tipo, sei lá, propaganda de eletrodomésticos da Casas Bahia, entendeu? Então, é uma coisa que vai ficar esquecida na cabeça da população. Eu achei interessante que você citou na sua resposta que existe uma prevenção combinada para combater o HIV/AIDS e outras ISTs. Você podia explorar mais um pouco desse assunto? Tá. Então, essa prevenção combinada é um conceito mais recente, né, dos últimos anos, que vem da concepção de que o uso do preservativo ele não consegue cobrir toda a prevenção do HIV e das ISTs, tá? Então, o preservativo, que é o método mais conhecido e difundido e também um dos mais eficazes, ele previne contra todas as infecções sexualmente transmissíveis, porque ele é uma barreira. Então, nós temos o preservativo masculino e o preservativo feminino, tá? Que cabem no pênis ou na vagina. E os outros métodos de prevenção mais específicos, né, assim, mais diversos, vamos dizer assim, são mais voltados para o HIV, tá? Então, a gente tem a profilaxia pós-exposição. O que significa isso? Se você teve uma relação sexual desprotegida,
Se você tomar por 28 dias o coquetel, a chance de você adquirir o vírus, se aquela pessoa estiver infectada com HIV e com uma carga viral mais elevada, a chance de você se infectar diminui bastante, em torno aí de uns 80, 90%, tá? Quanto mais próximo você iniciar a PrEP do momento do ato sexual, maior a eficácia também. E aí, nesses casos, você tem a relação desprotegida, vai numa unidade de pronto atendimento, aqui no caso da região dos Inconfidentes, é a UPA de Ouro Preto. Você vai na UPA de Ouro Preto, pede uma ficha para consultar com o médico de plantão e fala, eu tive uma exposição sexual sem preservativo e gostaria de fazer a profilaxia pós-exposição. Aí ele vai te examinar, perguntar se está sentindo alguma coisa e tal, e aí ele vai te fazer os testes rápidos para todas as ISTs que a gente tem lá, que são HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Furinho na ponta do dedo e ver. Por que é importante a gente fazer isso antes de iniciar? Porque se você já for HIV positivo, você não vai fazer a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Você vai ser, então, encaminhado com relatório médico para iniciar o seu tratamento antirretroviral no centro de referência, tá bom? Se vier tudo negativo, você faz o uso da terapia antirretroviral por 28 dias e repete os testes rápidos, tá? Nesses 28 dias, o aconselhado é você ou não ter relação sexual ou ter relação sexual só com preservativo. Entendeu? É assim que funciona a PrEP. E ela é disponível para todo mundo, tá? Homens, gays, bissexuais, tudo. E existe um tempo limite para iniciar o tratamento da PrEP? Até no máximo 72 horas após a relação sexual. Depois disso já não tem eficácia. Nesses casos, você vai ter que esperar 30 dias dessa relação sexual desprotegida e fazer os testes rápidos das infecções sexualmente transmissíveis, que é o tempo que demora para o exame de sangue conseguir detectar a presença do anticorpo no organismo. Tá bom? Isso é importante também. Bom, aí nós temos agora a PrEP, profilaxia pré-exposição. Então, inicialmente, ela foi projetada para aquele grupo de pessoas que têm mais contato sexual de risco e que praticam práticas sexuais que têm uma maior taxa de transmissão do HIV, que seria, então, a relação sexual penetrativa. E aí, nesse grupo inclui os homens gays, os homens bissexuais, as mulheres trans e travestis e as profissionais do sexo, tá bom? Então, inicialmente, os estudos foram feitos com esses grupos e, no Brasil especificamente, o SUS disponibiliza a PrEP para este grupo de pessoas. E, além de pertencerem a este grupo, eles têm que, no caso, por exemplo, os homens gays e bissexuais, eles têm alguns outros critérios para iniciar essa PrEP. Então, por exemplo, você é um homem gay e bissexual que costuma ter X relações sem preservativo, no mês? Sim. Ah, você é um homem gay bissexual que já usou a PrEP mais de, todo mês? Você teve que usar PrEP? Sim. Ah, você é um homem gay ou bissexual que está num relacionamento estável com um homem que vive com HIV? Sim, né? Então, aí são as indicações para esses homens, tá bom? E é interessante, só um parênteses, que na verdade vai ser um parênteses até um pouco grande, é importante salientar que todas as pessoas que vivem com HIV, que fazem a terapia antirretroviral e que estão com carga viral indetectável por 6 meses ou mais, não transmitem HIV, certo? Então, se, nesse caso, o casal soro discordante, a pessoa que não tem HIV escolher não fazer a PrEP, não tem problema. Entendeu? Até hoje, a gente sabe que não transmite. Entretanto, existem pessoas que não conseguem e falam, não, eu sei que está indetectável e tal, mas eu quero usar para ele, para eu ter, sim, certeza absoluta que eu não vou pegar. Mas, assim, em termos científicos, a gente sabe que não transmite, tá bom? E, mais recentemente, em 2019, a gente começou já a propor a PrEP sob demanda, tá? A PrEP sob demanda é aquela que a pessoa utiliza só por um período de tempo, tá? Por exemplo, no Brasil, se não me engano, essa PrEP ainda não está disponível de graça pelo SUS, você teria que comprar o medicamento, tá? E aí você faria o seguinte, você tomaria 2 pílulas da PrEP
de 2 a 24 horas antes da relação sexual que você acha que você vai ter e está programando, tá? Depois disso, você vai tomar uma outra pílula 24 horas após essa relação sexual e uma outra pílula 48 horas após esse ato sexual, que é a mesma coisa que 24 horas após a segunda pílula, tá bom? A segunda dose, quer dizer, porque a primeira dose são 2 comprimidos, então seria a terceira pílula. Deu para entender? Sim. Ótimo. E vamos supor que às vezes a pessoa, André, eu vou fazer um cruzeiro gay, pegação, sim, 15 dias, loucura. Como é que eu faço? Não quero fazer PrEP para sempre, porque no meu cotidiano eu não tenho muitos parceiros, mas lá eu vou ter vários parceiros, assim. Eu vou tentar usar camisinha, mas a confusão é tanto que às vezes eu não vou usar. Eu quero estar precavido, principalmente relacionado ao HIV. Aí você faz o esquema inicial, que é 2 comprimidos, um dia antes de você começar o cruzeiro, vamos supor. Depois você vai tomando uma pílula por dia. Aí depois você toma a última pílula 2 dias depois que o cruzeiro acabou. Entendeu? Então aí você ficou protegido nesse período e tem uma taxa aí de diminuição de infecção de 86%, onde eu li da última vez. Então é bem legal, tá? Outra forma de prevenção também é fazer o teste de HIV e outras ISTs de forma regular se você tem uma vida sexual com mais de um parceiro, tá? Então fazer os testes regularmente também é uma forma de prevenir, porque se você sabe que você tem um IST, você vai lá e trata, certo? E onde que é possível fazer esses testes de prevenção para ISTs? Os testes rápidos, eles estão disponíveis, pelo menos nas políticas públicas, né? Estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, que é a atenção primária, e nos laboratórios também do SUS. Laboratório particular você também pode fazer. Alguns centros de atenção, centro de vigilância epidemiológica de algumas cidades, e em grandes centros, capitais ou cidades maiores, cidades polos, você também tem alguns centros de tratamento específico de ISTs e outras doenças parasitárias, infecto-parasitárias. E às vezes nesse centro, se você chegar lá e falar que quer fazer esse teste, também pode, tá bom? E ficou faltando, Carlos, só uma forma de prevenção, que é as pessoas que têm HIV e fazerem a terapia antirretroviral, tá? Isso é muito importante porque a gente pensa que todo mundo que tem HIV e sabe que tem, está fazendo a terapia antirretroviral. Entretanto, isso não é a realidade, tá? Existem alguns infectologistas que, quando fazem o diagnóstico e fazem os exames para quantificar a carga viral e a quantidade de células TCD4, tem alguns que, quando vê que a célula TCD4 está boa, não está caindo, eles deixam sem a terapia antirretroviral. Entendeu? Porque o que acontece? Quando você inicia a terapia antirretroviral, você não pode suspender ela nunca. Entendeu? E alguns infectologistas entendem, são poucos, porque esse entendimento está ficando para trás. Mas alguns infectologistas ainda defendem que, se a pessoa ainda tem sistema imune, para que você vai começar um remédio que a pessoa vai ficar presa nele? Porque se você tirar, a pessoa vai perder a imunidade por causa do vírus, entendeu? Então, às vezes, alguns infectologistas não iniciam, mas a recomendação atual da política pública da OMS e do Brasil é que toda pessoa com diagnóstico de HIV seja iniciada a terapia antirretroviral, porque é uma forma de prevenção também, você barra o ciclo. Então é verdadeiro que indetectável é intransmitível? Exato, e igual aí. Muito obrigado, André, por todas essas informações. E agora nós temos um convite para você para responder perguntas da nossa audiência. Essas perguntas foram recebidas por meio do nosso Instagram, @geni.fop. E a nossa primeira pergunta é se é possível comprar PrEP na farmácia. Eu acho que não. Eu acho que no Brasil não. Assim, por exemplo, até médico, quando uma pessoa vai iniciar o tratamento de HIV, a única forma dela pegar o medicamento no Brasil é pelo SUS. Mesmo que você faça acompanhamento, por exemplo, com um infectologista particular ou um médico particular, de plano de saúde ou privado, entendeu? Porque é tudo centralizado aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, eu não acho que isso seja possível.
E a nossa segunda dúvida, eu acredito que você já inclusive tratou durante toda a nossa conversa, mas eu acho importante repetir. André, o que fazer se a camisinha estourar? Muito bom. Camisinha estourou, você não precisa entrar em desespero, você pode procurar um local que oferece a profilaxia pós-exposição, tá? Aqui na região onde a gente mora, Ouro Preto, Mariana e Itabirito, é a UPA de Ouro Preto. Então você vai lá, ela é 24 horas, pega uma ficha para atendimento médico e quando você for chamado para consulta, você fala, olha, eu tive uma relação sexual, a camisinha estourou, é uma pessoa que eu não sei se ela tem um vírus ou não, e eu queria fazer o uso do coquetel para diminuir a minha chance de pegar HIV, tá? Só isso. E aí o médico vai conduzir da maneira correta lá no momento, tá bom? Não faz chuva nessa hora, depois, tá? Vai piorar. Então, assim, se sentir vontade de evacuar depois, não tem problema, evacua e tal, limpa normal e vai lá pra UPA, tá bom? Pessoal, e termina aqui a primeira parte da nossa entrevista com o André Diniz. Nós voltaremos na semana que vem com mais informações para vocês. Muito obrigado e fiquem ligados no nosso Instagram para mais notícias.